Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá estamos aqui novamente, mesmo na semana do carnaval. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e hoje, pela primeira vez, estou acompanhado somente de Natália Dias. Como vai? Mas muitíssimo bem acompanhado, Muitíssimo né, gente? bem Veja bem, veja bem. Esse climinha pós-carnaval ainda, todo mundo com a folia no corpo. Pois é. Tá muito bom. Só fazendo aqui um pequeno aviso pra rapaziada, por que o Pedro não tá aqui? Porque o Pedro tá rezando por todos nós. Todos nós, gente. Ele foi fazer um turismo religioso no carnaval. Veja como é um homem de fé. Mas semana que vem ele vai contar pra gente. Inclusive, os stories dele foram maravilhosos. Eu adorei gente, a maneira como se ele você não fez... segue o Pedro nas redes sociais, gente, siga. Porque ele fez os stories de todos os lugares que ele foi. E assim, brincadeiras à parte, ele realmente foi fazer um turismo religioso. Ele foi pra Israel, Jerusalém. Muito e bacana. ele botava uma foto e uma explicação sucinta, mas muito boa de tudo. Perfeito, é. Não, Pedro, assim, blogueiro de viagens. Eu achei incrível. Já fica aqui, Pedrão, o nosso elogio pro seu conteúdo. Manda pra CVC. Exatamente. E, bom, ele tá voltando de viagem hoje, inclusive, mas não poderíamos deixar de tocar marcha no nosso podcast. Ele tá sabendo de tudo e semana que vem estará conosco aqui com um convidado que a gente vai soltar daqui a pouco aqui pra vocês. A gente aqui tá trabalhado no mistério. Agora a gente faz marketing, entendeu? Você fica, e aí, qual vai ser o convidado, entendeu? Gerar engajamento. Deixa aquele mistériozinho. Mas, apesar do Barão não estar aqui para ter as pílulas dele, temos aqui a pílula da Nath, porque, enfim, a gente tem que manter as tradições e a pílula sempre tem que ter em todo episódio, não, Nath? É verdade, gente. A pílula, eu vi vindo pra cá, de Uber, mais uma vez, de parada no Uber do Trânsito da Barra, dando uma zapiada no Instagram. Eu vi que hoje, não sabia assim, não lembrava, que hoje, no dia 24 de fevereiro, foi o dia em que foi possibilitado às mulheres no Brasil o voto. Em 1932. Olha Jura? que coisa bacana. legal. Muito legal. Eu acho que tem várias coisas legais que a gente pode falar sobre isso. Não é um tema propriamente jurídico, mas ele tem a ver, inclusive, com a pessoa que vos fala que está nessa bancada. Para mulheres conseguirem poder ter o direito ao voto feminino, não foi um movimento pacífico, elas foram perseguidas. Então, tudo que a gente conquistou hoje, a gente deve a quem foi, e sendo bem grosseira, quebrou o pau lá atrás pra gente conseguir conquistar. Não são todos os nossos direitos que estão plenamente conquistados ainda. A gente tem que se manter muito para conseguir conquistar os nossos direitos, expandir o nosso lugar, expandir a nossa voz. Então, acho que essa pílula é super válida, com um disclaimer importante, olha só. Essa data eu sabia, olha que loucura. Eu vi um filme uma vez muito bom, chama As Sufragistas. É um filme mega blockbuster, mas ele é muito bom. Ele fala, como o nome já resume, sobre o direito ao voto nos Estados Unidos. Como mulheres conseguiram ganhar o direito ao voto nos Estados Unidos. No final do filme, aparece a data que as mulheres conseguiram o direito ao voto em cada país. E o que mais me chamou a atenção, e até hoje me chama a atenção, por isso que é uma data que ficou na minha cabeça, é que na Suíça, as mulheres só conquistaram o direito ao voto... Chuta o ano. 1983. Foi longe. 83 foi muito, mas ok. 1971. Caramba. Somente em 71 as mulheres na Suíça conseguiram o direito ao voto. Olha que loucura. Eles estavam na Suíça, né? E a gente tá falando da Suíça. Não é um país subdesenvolvido. Exatamente. Aqui no Brasil, em 1932. Então, eu acho que é uma pílula muito válida, que é um dia que, por mais que hoje em dia a gente tenha muitas datas a comemorar, é um dia que a gente não pode esquecer pelo valor simbólico. E passa batido, né? Assim, eu não sabia. Super batido, foi o que eu falei. Eu tava no Uber, no Instagram, olhando. E aí, veio das páginas de história que eu sigo. Não, bem legal, bem legal. Inclusive, esse tipo de data, eu acho que são as datas que a gente deveria botar mais holofote sobre elas, porque elas são parte da nossa história, nosso desenvolvimento como sociedade. Para isso, estamos Manda pro Jurídico. Exatamente. Para colocar holofote sobre essas datas. Já que estamos colocando holofote em tantas coisas, eu tenho um pedido pra vocês. Nos sigam nas redes sociais. Esse garoto, gente, o que ele tá bom de gancho não é brincadeira não, cara. Um ano já, né? A gente vai desenvolvendo. @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Estamos no YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc.
YouTube em vídeo, naturalmente, Spotify e Apple Podcast em áudio. E, bom, curtam, comentem, compartilhem. Toda a interação é muito mais que bem-vinda. E daqui a pouco a gente tá chegando num número bem bacana, hein, Nath? 10k no Instagram não é qualquer um, gente. não, hein? Cara, e sabe o que é legal desses 10 mil, gente? Agora, brincadeiras à parte, são 10 mil pessoas que interagem com a gente, que trocam com a gente, que gostam da gente, que falam com a gente no perfil pessoal, no nosso perfil profissional, no Manda Pro Jurídico. Isso é o mais legal. Podiam ser 500 pessoas, 10 mil, e eu espero que seja muito mais, mas é uma galera que tá curtindo com a gente. Isso pra mim não tem preço. Exatamente. A gente fica muito feliz que a gente tá construindo essa grande comunidade virtuosa, né? Que a gente tenta trazer conhecimento e provocar reflexões fora da caixinha, porque, enfim, foi uma demanda que eu não tive satisfeito, não fui satisfeito quando eu era estudante ou quando comecei na advocacia, e eu acho que estar próximo dessas pessoas, entender que não somos os únicos, é muito legal, né, não, Nath? Não tem preço. E o Rodrigo, muitos anos já na advocacia, porque o bonitão aqui fez 31 anos, né, gente? Não é pouca idade, não. Vamos falar? Não é pouca idade, não. Pois é, acontece. O Rodrigo tá o quê? Nos últimos carnavais já, Rodrigo? Só em peixes. Mas agora, vamos tacar marcha, né? Vamos começar aqui o nosso episódio. Você já falou tacar marcha várias vezes. Eu acho que você tá com essa coisa do carnaval, assim, da marchinha, do vamos. Vamos seguindo em frente. Cadê o boitolo? Pá, vamos. Cadê o boitolo? É isso. Ai, boitolo. Boitolo ferrou meu joelho. Voltamos aos 31 anos batendo, né, gente? Eles são cruéis. Cena bate forte. Mas agora falando do nosso episódio de hoje, a gente vai dar continuidade a alguns temas que a gente já abordou aqui, vai trazer um follow-up, né, sobre o caso Americanas e alguns impactos dentro do mercado que vão além da própria bolha Americanas ali da empresa, né, que afetam o mercado de uma maneira geral. Além disso também, tem um case muito interessante do iFood com relação ao direito concorrencial que a gente vai abordar aqui. A Nath, eu tenho certeza, vai trazer uma visão bem bacana. E, por fim, vai começar a falar sobre uma questão que está muito me atiçando, que é o ChatGPT. Está te trazendo uma inquietude. Uma inquietude. Eu até fiz nas minhas redes pessoais, eu fiz uma sequência de stories mencionando essa questão e como os gurus da internet já se apossaram do ChatGPT como se soubessem tudo. E eu acho que falta muita técnica e sobra publicidade pessoal / profissional para vender o seu curso. Eu já vi curso de marketing jurídico para ChatGPT. Eu acho que enfim. Eu acho que tem um tema que dá um episódio inteiro, que é sobre essa tendência de coachizar tudo e como isso, na realidade, tem uma essência de pirâmide, né? Tipo o esquema Ponzi. Porque, na realidade, quando você traz esse cara aí que fala sobre marketing jurídico... Marketing jurídico para ChatGPT. Marketing jurídico para ChatGPT, naturalmente, ou eu acredito, não há nenhum nível de empirismo, nem muitos êxitos nessa pessoa, gente, provavelmente... Não tem nenhum ano para você ter um conhecimento para vender para outras pessoas. Em relação ao ChatGPT. Então, é uma estrutura coach / pirâmide, porque alguém te ensinando algo que ele mesmo provavelmente não conseguiu alcançar o êxito em relação a isso. Não sei de quem o Rodrigo está falando, não vou nem falar, senão eu tomo um processo na cabeça, né? Eu nem vi essa pessoa se pronunciando. Mas é uma coisa interessante, essa coisa dessa coach. E aí você compra e você paga para alguém te ensinar uma coisa. E aí você vai, olha, mas esse curso não é suficiente, agora você precisa liberar a Masterclass, a Premium Class, a Super Golden Mega Class. Pois é, e assim, uma tendência que vai além do jurídico, né? São todas as áreas de atuação, contabilidade, mercado financeiro, talvez medicina, possivelmente também, marketing, enfim. Eu acredito que é uma grande pescaria de desesperados, né? Você pega o desesperado lá, o cara dá o dinheiro... Essa relação é bem interessante entre essa estrutura de pirâmide, marketing multinível e a nossa nova lógica dos coaches. Não são coisas distantes, elas estão totalmente equidistantes, na realidade. E a internet como catalisadora de tudo, né?
Aí é porque a internet com potencial de escalabilidade. Exato. Porque antes o que eu precisava do disse-me-disse, do vamos ali na salinha pra gente conversar de apresentar um produto, hoje em dia eu pego o meu Instagram, faço um story e falo, cara, você quer saber como ganhar muito dinheiro sendo podcaster? Vem, arrasta pra cima. Pois é. Entendeu? Exatamente. É isso. E, bom... Você viu que eu dei até uma piscadinha, né? Tipo, Arrasta pra cima. Não, Que mas, isso? enfim, a gente vai mencionar aqui um experimento bem bacana que tá rolando com relação ao ChatGPT. Que a gente vai trazer algumas reflexões um pouco mais filosóficas, mas dentro do universo jurídico. Dito isso tudo, Paulo Samico. Vamos começar aqui, vamos falar do case do CAD contra o iFood. O que aconteceu, gente? Tava começando a ter um movimento no mercado de empresas que eram concorrentes ao iFood, né? Que estavam começando a sair do mercado no Brasil por um domínio amplo do iFood nesse mercado consumidor. A gente até comentou um pouco sobre market share de delivery, isso. A gente até comentou um pouco sobre market share no episódio do Spotify e como isso pode até afetar, influenciar o mercado. Quando o capitalismo começa a ficar um pouco doente, né? E a gente precisa usar as pílulas adequadas ali para manter uma livre concorrência de uma maneira saudável para que a gente possa ter novos players e novas possibilidades além do que já existe, né? Eu acredito que a função do CAD é essa, e a partir dessa função estabelecida no CAD, o iFood sofreu o TCC. Não, Nath? Gente, o CAD que a gente tá falando aqui, nosso público hoje em dia é muito Deixa eu jurídico, só fazer mas... interrupção. TCC não é trabalho de conclusão de curso, é termos de compromisso de cessação, tá? É um documento específico de um acordo entre no caso o iFood e o CAD, visando um controle maior dessa gestão do mercado. Nath, por favor. Muito bom. O CAD, gente, e aí, dando continuidade, a maior parte do nosso público é jurídico, mas sempre bom, né, relembrar as siglas, porque com a sigla muito fresca na cabeça, a gente consegue entender de uma forma mais clara do que se trata aquele órgão, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, do que ele trata? Ele trata sobre várias operações que ocorrem no mercado, em algumas ele intervém, e outras ele tem que aprovar, para que você consiga manter dentro das rédeas um certo nível de direito concorrencial. Então, de alguma forma, é uma intervenção para você conseguir modular o mercado. Não é o mercado atuando por si só, é uma interferência externa. Qual que é o grande lance do iFood? Assim, eu trabalho no ramo de food service. Então, eu trabalho com players como o iFood, inclusive com o iFood. E o que acontece? Para você que não sabe. É uma coisa interessante saber, porque todo mundo consome, né? O iFood, ele é uma plataforma de delivery, ele atua como um marketplace, ou seja, você vai lá, coloca a sua loja, as pessoas entram naquele marketplace, é a mesma coisa como se você estivesse entrando na Magalu e comprando um celular, uma televisão, whatever. Você vai lá, compra de um restaurante, de uma lanchonete, de uma dark kitchen, que é um local de restaurante que não tem uma sede, digamos assim. E o iFood fica com uma porcentagem do valor pago pelo que você está pagando para aquele restaurante. O que o iFood começou a fazer, dado que ele é um big player nesse ponto de delivery, utilizado como marketplace? Ele começou a fazer estratégias de exclusividade. Então, ele começou a pegar restaurantes ou redes de restaurantes em ascensão e ele começava a oferecer vantagens para essas empresas para que você não pudesse estar em outras plataformas além do iFood. Você poderia, eventualmente, diante do seu acordo com o iFood, ter uma plataforma própria de delivery e somente usar o iFood como marketplace. Né? Como marketplace. Então, ou seja, você não poderia estar no Rappi, no Uber Eats. Aqui no Rio de Janeiro tentaram surgir uns outros, mas ele rapidamente fica acachapado pelo volume do iFood. E já há muito tempo, já desde o ano passado, o iFood ele vem em colaboração ao CAD, porque a Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, junto com a Rappi, veio falar sobre um nível de concorrência desleal que tornava o mercado muito pouco atrativo para esses outros players, porque o iFood ele tinha potencial de oferecer coisas interessantes para os restaurantes, seja o quê? Uma diminuição da taxa que o restaurante paga, seja um certo tipo de incentivo, eventualmente até financeiro, para que você ficasse somente naquela plataforma. E o que o CAD veio fazer agora?
O CAD veio regular esta forma do iFood fazer. Mas em comparação com... Cooperação, meu Deus, o carnaval bateu. Em cooperação com o próprio iFood. Então, eles fizeram termos e me pareceu uma forma bem... Um exemplo bem legal de trazer, porque é o CAD que vem aqui para regular e de alguma forma intervir, mas o iFood me pareceu muito cooperativo. O iFood, ele lançou várias cartilhas, inclusive usando o Visual Law. Se vocês pararem para entrar no site do iFood, vocês vão ver que é muito legal, falando sobre como era e como ficou. Então, por exemplo, hoje em dia, o iFood ele está limitado a fazer acordo de exclusividade somente com restaurantes e bares e lanchonetes que tenham até 30 unidades. Se você tiver mais de 30, o iFood não pode, ou seja, ele não poderia fazer com uma cadeia como o Madeiro, por exemplo, um McDonald's da vida. Ele tem que limitar 25% do faturamento dele advindo desses contratos de exclusividade. Então, ou seja, o CAD e o iFood em conjunto criam algumas balizas para você dar mais espaço no mercado para outros players se desenvolverem. O que eu acho legal dessa conversa é: o que você acha? E aí, de repente, trazer alguém do mercado ou que entenda de economia, mas economia quase num sentido comportamental e filosófico. É correto ou não? Ou deveria o iFood, já que o iFood tinha o domínio de mercado, o iFood tinha as melhores opções, ele tinha que dominar? Ou é justo você ter um terceiro ente que influencia para conseguir falar, não, olha só, vamos deixar gente pequena crescer também? Eu lembro que no Rio tinha um James Delivery também, não sei se você já viu, tinha na Zona Sul. Ouvi falar. Já viu? Um roxinho. É? Era um roxinho. E eu acho que ele não conseguiu se desenvolver, óbvio. Seu nível de competitividade é muito baixo. Mas, enfim, é uma decisão interessante. Fala de direito concorrencial. E aí, só fazendo um disclaimer, o CAD, muitas vezes, ele é um órgão que é muito comentado. Com certeza você comenta sobre ele, ainda que você não saiba que está comentando sobre ele. Certeza. Tem várias coisas que as pessoas acham que o CAD acerta, que o CAD erra, como a gente fala de todos os órgãos, porque tá todo mundo aqui sujeito à opinião, escrutínio público. Sim. Mas esse caso especificamente, achei muito legal. Achei que vale, até para entender 2 pontos, direito concorrencial e como funciona o mercado de delivery que você tem certeza que consome, gente. Que eu e meu cartão de crédito, iFood. Nossa, nem fala. iFood! Nem fala. Nem fala. Não vamos entrar nesse assunto pós-carnaval, mas fevereiro é mês curto, Rodrigo. Mês que vem já acabou fevereiro. Semana que vem já acabou fevereiro. Acabou fevereiro. Graças a Deus. Eu ainda tô refletindo sobre as coisas que aconteceram durante essa semana, então ainda não tenho uma conclusão muito final sobre isso aí. Mas o que eu queria dizer sobre isso aí, Nath, que você falou, e enfim, o que foi acordado entre as partes, o próprio Rappi, né, se manifestou quanto a isso também. Sim. Enfim, tem alguns julgados. Não foi uma decisão totalmente unânime, né? Alguns conselheiros divergiram, acharam que era melhor alguma coisa mais incisiva nesse sentido, mas a decisão final foi esse TCC acordado entre as partes. Entretanto, se tratando de um gigante, né, dentro do mercado, que é o iFood, eu acredito que o mercado sempre se ajusta. E eu sei que você concorda comigo. Só que não só o mercado se ajusta. O gigante dentro do mercado vai se ajustar para tentar exercer novas formas de domínio dentro do mercado. E até porque é muito importante ressaltar que esses acordos de exclusividade, eles não são vedados pelo CAD, eles não têm nenhum nível de ilegalidade. Não tem. E todas as partes que participam dessa discussão concordam com isso. O que o iFood fazia não tinha nenhum nível de ilegalidade. Ele só tornava o mercado mais predatório e interessante para ele. Porque ele tinha um poder de barganha muito maior. Acabando ferindo o princípio constitucional da livre concorrência. Exatamente. Então, o CAD, nesse caso concreto, o exercício dele é uma proteção ao princípio da livre concorrência, que é muito bem estabelecido na nossa Constituição Federal. Basicamente, é esse o princípio que está sendo trazido pelo CAD, enfim, o mercado de delivery em geral, que tem diversas... Por ser uma nova atuação, um novo serviço, existem diversas falhas. A gente pode falar questões trabalhistas também dentro da área de delivery, com relação aos motoboys, a terceirização. Né? Mas eu acredito que as instituições e o próprio mercado vão encontrar meios e remédios para que a gente consiga encontrar algo saudável para todos os lados. Pelo menos é a expectativa que eu tenho e que todos têm que ter para tentar fazer a coisa melhorar, né?
Tem um termo que eu adoro, um termo não, uma frase que eu gosto, que é virtude é o caminho do meio. E aí eu acho que a gente tá sempre Isso. tentando encontrar e chegar no caminho do meio, que é o caminho mais virtuoso. Exatamente. Através, enfim, de negociações. Episódio 18, manda pro Jurídico Podcast, inclusive, se você quiser ouvir. Gente, o cara tá afiado. Está afiado porque estamos num projeto muito legal que em breve todos saberão. Vocês vão saber. Boca Rosa, tô aprendendo com você a fazer marketing da internet, tá? Ó, você me segura. E agora, remetendo a um outro episódio aqui, que é o episódio 41, que é o caso Americanas, vamos dar prosseguimento a esse caso que ainda repercute, ainda tem reflexos para todos os lados, né? Pro CEO, pro grupo acionista lá, é 3G ou G3? Eu nunca erro. 3G. 3G, né? Eu sempre penso em G3 ou 3G, mas eu nunca sei. E nesse caso a gente vai abordar aqui uma notícia que saiu na Infomoney, que é o fato dos FIIs de shopping começarem a questionar a saúde financeira do grupo Americanas, né? Em cumprir os seus compromissos em pagar as contas, basicamente é isso. E como é engraçado você ver os reflexos além dos próprios reflexos internos, né? Que a gente como a gente falou outra vez, dos trabalhadores, da questão societária, começa a influenciar em outros países, visto que é uma gigante, né? Há quase 100 anos no mercado, está afetando até questões com fundos imobiliários que têm as Americanas como locadoras. Isso é muito louco, porque, assim, depois que a gente fez o podcast sobre as Americanas, muita coisa aconteceu, mas, na realidade, elas sempre giram em torno da mesma estrutura, que é uma eventual empresa devedora, credores, especulação Bancos. de mercado. E isso que o Rodrigo está falando gira um pouco em torno dessas três variáveis. O que é muito ruim aí que eu observo enquanto profissional que atua com empresas e com negociações. Eu acho que o cenário ideal disso tudo, e quase que utópico, seria uma negociação humilde entre as partes. Porque, veja bem, quanto mais esse tipo de notícia vem à tona, mais o ativo da Americana é deteriorado. Sim. Então, até os próprios credores que têm algum interesse em serem pagos, com esse buzz, você começa a deteriorar o ativo que seria a única possibilidade de advir o que essa empresa te deve. Pois é. Então, você entra numa cadeia de deterioração de ativo com esse tipo de buzz gerado, que ele não é positivo. Pois é, o cenário ideal seria, de fato, uma negociação. Negociação, outro dia eu ouvi um termo que eu adorei, negociação de ajoelhar no milho mesmo. Falar, olha... Deu ruim, me desculpa, mas assim, vamos dar uma segurada nesse barata voa. Porque agora a gente tá num barata voa, mas o barata voa, ele não é bom pra ninguém, gente. Não é positivo pra absolutamente ninguém esse momento. É fácil? Não é fácil. Você tem relação com bancos, você tem relação com fornecedores enormes. Mas está se tornando muito claro cada vez mais essa necessidade de negociação, porque não está sendo nada positivo para ninguém. Você está vendo uma briga generalizada. Tá tipo um jogo de rugby. Sem regras. Exato. Entendeu? Tá loucura isso eu me aqui. questiono nessa notícia até, a gente traz, porque, enfim, a gente quer comentar os efeitos no mercado, mas aí vai um pouco até no último episódio que a gente conversou sobre exposição midiática das coisas, negociações, etc. Cara, numa das aspas trazidas na notícia, que a notícia até é do Infomoney também, tá assim, os fundos imobiliários não jogam fora a possibilidade de ações de despejo contra os americanos. Mas, gente, se você não paga o aluguel, vai acontecer o quê? Você é despejado. Até que ponto tem uma novidade nisso? Isso é uma não notícia. Entende o que eu quero dizer, Nath? Sim, claro. Eu compreendo. É só um burburinho, é só aumento de pressão dos dois lados. Você tá só botando mais pressão na panela. Sim. E uma hora o negócio pode estourar de uma maneira que não é boa pra ninguém, cara. É isso que eu vejo e que tá faltando. Quando você entra com uma ação de recuperação judicial, o seu intuito, de uma forma muito Legítima. cartesiana e legítima, é negociar com os seus credores. Perdão, gente. É negociar com os seus credores. Então, acho que o que tá faltando aqui agora é uma negociação muito clara.
E lembrando que no episódio 40, a gente explicou como as americanas chegou nesse lugar. Então a gente não tá isentando ninguém de culpa. Não estou isentando ela de culpa de eventualmente ter maximizado o lucro de uma forma agressiva. Talvez se valido de um tipo de capitalismo selvagem que não tá mais adequado ao mercado, um mercado que prega ESG, que prega transparência, não há isenção nenhuma. Mas se a partir desse momento o mercado tem a intenção de se resolver, talvez a melhor alternativa hoje seria de fato se valer do que é o interesse numa ação de recuperação judicial. É você virar e falar, cara, vamos sentar credores um a um e conversar e tentar dialogar, porque você começa uma série de notícias assim, e aí eu volto a falar, porque esse termo é muito importante. O ativo se deteriora. Uhum. O ativo se Exato. deteriora. Qual é a visão das lojas americanas hoje em dia? Pra você ter noção, agora pra você ver como as coisas se conectam. A Gisele Bündchen, ela foi no camarote. Eu tô querendo Número muito ver esse gancho aí que você vai fazer. Eu achei muito interessante. A Mas... Gisele Bündchen foi musa. Eu nem, em aspas, eu não sei, porque eu acho que o termo é esse. Beca, o termo é esse, musa. Whatever. Ela foi patrocinada pra ir no camarote Fez um número publi 1. lá. Fez uma publi de $2 milhões. Tá ruim. Pra ir. Pra fazer um churrasco. Coisa pequena. É. Coisa pequena. Foi fazer uma publi. Foi ser a musa do camarote da Brahma número 1. Depois de ser, acho que quase 12 anos sem pisar na Sapucaí. Por várias razões, a presença da Gisele Bündchen no camarote Brahma, que a Brahma, ela pertence ao grupo Ambev, Verdade. e que quem capitaneou o grupo Ambev foi o grupo 3G, inclusive o Lehman, ele foi assim que a história dele, não foi assim que começou a história dele como empresário, mas foi assim que ele cresceu, o Lehman, o Telles e o Sicupira. Começou a surgir um buzz sobre o fato da Gisele Bündchen ter sido a musa do camarote. Quais foram os buzz? Aí eu posso comentar o buzz que eu acho legal também, que é falando sobre a roupa dela, se ela de fato agregou ou não, ou fez valer ou não o convite dela ali, o valor. E o valor que foi pago. Porque, para você ter noção como o mercado, ele tem a ver com comportamento e economia, mais uma vez, ele é uma ciência humana. Economia é ciência humana. Você fala de fatores econômicos no mundo, você está falando de pessoas se relacionando e como elas interpretam os fatos. Como é que as pessoas estavam interpretando os fatos? Algumas estão pagando $2 milhões para Gisele Bündchen estar no camarote da Brahma, sendo que você tem os 3 figuras principais da Ambev, que no caso hoje em dia é AB InBev, porque é uma empresa, é uma multinacional hoje, no olho do furacão de um escândalo que pode ser a maior fraude contábil do Brasil. Sim. As coisas necessariamente se comunicam? Aí é uma outra questão, mas é a opinião popular. E como as pessoas veem isso? Se existe alguma estratégia de marketing de falem mal, mas falem de mim, eu quero que vocês tirem apelo de absolutamente tudo da presença da Gisele Bündchen no camarote da Brahma, desde a presença dela lá até como isso impacta, pagou muito, pagou pouco, começaram a mensurar quanto que ela ganhou em detrimento de quanto ganha uma pessoa que serve lá, que trabalha como ASG, que é auxiliar de serviços gerais, e que, ou seja, mantém o camarote limpo, etc. Começaram até a fazer esse tipo de ponderação, que é uma coisa que você não vê fazendo. Ninguém quando vai uma personalidade influencer que ganhou $200 mil pra aparecer em tal festa, ninguém fala, poxa vida, mas quanto ganhou o bartender? Mas dessa vez eu vejo as pessoas levantando. Por quê? O dinheiro está em voga porque começou-se a discutir que, mas e o rumo das americanas? E aí, responsabiliza? E aí, os sócios majoritários têm que colocar dinheiro nas americanas? Mas, poxa, se eles têm que colocar dinheiro, como é que eles estão gastando dinheiro? Então, as pessoas fazem um mix que ele nem é tão pertinente nesse caso, se você fala sobre empresas, mas é o que a associação humana faz. É assim que as pessoas pensam. Exatamente. Então, pra você ver como o caso das americanas consegue impactar a Gisele Bündchen na Sapucaí. Olha como o mundo é. E o impacto disso aí vai além, eu acredito, tá? Vai além do próprio caso. A gente tá falando de Gisele Bündchen. Foi uma pauta nunca antes feita aqui no podcast. Exatamente. E assim, quer bem, quer mal, quer bem, cara, a Gisele Bündchen é o preço dela, cara. É a imagem dela, ela tem uma imagem, não precisa nem falar. Até o meu posicionamento em relação a isso, e agora Eu não acho tem que são coisas independentes. E agora não tem nada a ver com agora essa associação que eu fiz. Mas, gente, desculpa a minha voz, que eu tô péssima. Carnaval. Mas eu acho que a ação de marketing pode ter ou não suas críticas, mas eu acho sim que a presença da Gisele Bündchen vale muito.
Uhum. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Tanto que está criando esse buzz geral que não foi criado para as outras musas da camarote número 1. Sabrina Sato, Silvia Braz, Foi até Gabriela Prioli. Só se fala de Gisele Bündchen. Até porque foi ela que ela foi porque ela foi o menos é mais, né? Estavam falando disso dela, porque ela foi uma calça jeans e uma roupa e tal. Eu adoro que o Rodrigo tá me dando pano pra manga. Por Vai. quê? A Gisele Bündchen estava com um look que foi o mesmo look que ela usou em 2004. Teve isso? Pra mim Teve era isso, só... foi exatamente a mesma entendi. roupa, que era um abadá customizado de forma simples, uma calça simples e o cabelo Gisele. E cara, Gisele, ela não tava forrada, cheia de glitter, ela não tava com pluma, ela estava de Gisele. Ela não tava sendo possível de análise do Milton Cunha, digamos assim. É isso, ela tava normal. O que é interessante disso é que, pra mim, na realidade, ela brilhou maravilhosamente bem, porque essa Ela é a se marca... diferenciou por isso, Gente, né? é a marca de trás da Gisele Bündchen. Todo mundo Exato. associa a Gisele Bündchen a uma mulher que tem que preza pelo natural, tanto nas roupas, quanto na maquiagem, quanto no cabelo, quanto no próprio estilo de lifestyle vida, dela. Porque, inclusive, a Gisele Bündchen não pegou em um copo de cerveja da Brahma, que pagou $2 milhões a ela só bebeu água de coco, porque essa é a filosofia dela, essa é a personalidade dela. Então, a ida da Gisele, ao look da Gisele, eu não tenho nenhuma crítica, como tenho muitos elogios, que acho que ela acertou muito. Quem eu não sei se acertou foi a Brahma fazendo um marketing datado e chamando essa atenção num momento em que até a crítica à Gisele Bündchen, ela remete a quase que uma fraude contra credores. Você entende que no limite ela vai chegando na fraude contra credores? Recebemos aqui, ó. Recebemos aqui. Ora! Meu sonho, Leão Lobo, sonho. Até a calça é bem parecida. Calça branca, simples. É bem parecida. Só mas muda... Sabe o que é interessante? Parece simples, né? Mas ela teve um styling de roupa pra fazer essa roupa, um styling de make, um styling de cabelo. Então, isso, o que parece simples, não é... Aqui, gente, não vai dar pra ver. Não dá pra ver, não. Mas maravilhosa, inclusive, ficou mais linda. Não, ela é incrível. Mas o meu ponto com a Gisele não era nem o look, agora você chegou no look, eu até gostei. Mas é essa condução que o espectador, que também é o consumidor, que também valoriza ou desvaloriza uma empresa, a interpretação que ele tem. Entendeu? Exato. Não, essa questão da reflexão até numa fraude contra credores, eu até acho que faz algum sentido. Apesar eu acho que nem não chega nisso, mas assim, só que não, faz sentido. né? Eu entendo o caminho do raciocínio. É isso eu quero dizer. É isso. Mas se eu concordo ou não, acredito que não. Eu também não. São coisas são totalmente estratégias diferentes. e o cara tá trazendo a Gisele Bündchen pra continuar ganhando dinheiro e fazer a máquina girar e cumprir seus compromissos. Sim, são estratégias totalmente diferentes. Exato. Não cabe fazer esse mix. Mas Empresas as pessoas, elas estão diferentes. chegando absolutamente diferentes. Enfim, mas dando o último pitaco sobre... Pitaco não, o último apontamento de atualização sobre esse caso, mencionando que a PwC, que era a auditoria, que a gente comentou sobre a PwC também no episódio americano. A Price. Que PwC... Não sei porque eu falei PwC, mas eu falo Price. Não, é porque é o nome dela mesmo. Sim. Tá negando a responsabilidade sobre a tal da inconsistência contábil da Americanas, que ela lançou essa mora. Depois veio Juventus, depois veio um monte de galera aí. Negou essa responsabilidade e porque, enfim, por óbvio, botaram a PwC no balaio do gato ali do polo passivo das ações de cobrança e ela tá ali, inclusive o Ministério Público botou também, e tá ali se justificando, falando que não tem nenhuma responsabilidade quanto a isso, porque alega-se que foi uma ação ou uma omissão vindo diretamente das Americanas. Mas ela tem até respaldo legal para ela, para ela conseguir se manifestar dessa forma. E eu acho que a grande questão da PwC é que ela estava também envolvida em outros escândalos, como o do IRB, que foi um escândalo muito grande. Verdade. Mas eu acho que ela tem sim pontos para levantar para advogar a favor dela, até porque isso pode ser uma posição, uma orientação de dentro da empresa, de dentro da área financeira da empresa. Falar que essa interpretação, que essa maneira como eles queriam levar. Aí, bom, essas são as atualizações do momento. Provavelmente teremos novas... Cara, um ponto legal pra falar. Diga. Que outro dia eu até pensei da gente trazer até alguém pra falar sobre isso aqui.
o impacto, na verdade, hoje, do mercado de seguro, que o mercado de seguro está tendo com essa questão das americanas. Por quê? Existia o seguro de crédito, que era o seguro desse crédito. Uhum. Só que quando você vai reunir as apólices e a ocorrência desses sinistros, porque agora os créditos, ele extrapola a capacidade do mercado. Então, eu acho que ele vai ser um turning point para a maneira como o mercado segurador faz essa análise de crédito. Por que acontecia antigamente? Antigamente, óbvio, né? O que acontecia até ontem. Se eu sou um fornecedor de uma empresa como as americanas, eu vou fazer qualquer coisa para estar do lado dessa pessoa. Se você fornece qualquer coisa, você não vai querer fornecer para as americanas? Existe uma credibilidade de mercado em quase um brand estar do lado da Americanas, né? Vendendo seu produto lá dentro. É o famoso, você faz vista grossa. Você começa a aceitar negociações ou renegociações ou etc. E aí, até acho que na hora de você avaliar o risco, e aí você, mercado segurador, está avaliando o risco, você avalia aquilo de uma forma diferente. Porque você pega uma loja como as americanas, você vai avaliar o risco dela de uma forma, talvez, levando em consideração o nome dela. Beleza, americanos, levando em consideração quem tá por trás dela. Relevância. Grupos muito fortes, Claro. nomes muito fortes no Brasil e fora do Brasil. O carimbo, né, dos três. Agora, a ocorrência desse fato, ela vai modificar a maneira como o mercado segurador analisa esse tipo de seguro, entende? Porque muda. Agora, quando você vai pensar no seguro de crédito, tipo, eu vou ter que assegurar esse crédito, você vai começar a colocar outras questões em consideração. Outras barreiras. Porque Outros o caso filtros, americano sim. modificou essa interpretação. Modificou Sim. completamente essa interpretação, porque a realidade ninguém estava esperando que isso fosse acontecer. Ninguém estava esperando que isso fosse acontecer, apesar de, como já mencionamos no episódio 41, termos alguns exemplos de grandes varejistas que foram abaixo nos anos anteriores, visto a Mesbla e etc. Inclusive, a gente falou isso também no episódio, né? O próprio Luiz Barsi comenta que não investe em empresas de varejo pelo histórico de ser comum essas empresas. Eu gosto porque ele investe na Google, porque o Google tem o Google Ads, as empresas de varejo precisam do Google Ads para vender. O velhinho manja, o velhinho é bom. E então já... Pô, que bom gancho, eu tô ficando bom nesse negócio mesmo. Google remete tecnologia e a gente tá conversando aqui muito sobre esse tema. Inclusive, semana que vem teremos aqui como convidado o nosso querido Daniel Marques, presidente da AB2L, Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs. E a gente vai... E ele fez um experimento que tá fazendo algum buzz aí nas mídias. Demais o experimento, inclusive. Sim, do muito ChatGPT. legal. ChatGPT, pra quem não tá vivendo no planeta Terra, é como se fosse Pra quem não abriu o LinkedIn, que o LinkedIn só trata disso Exatamente. agora, né? O ChatGPT é uma plataforma onde... A Nath tá pedindo uma água pra Beca, aí me desconcentrou aqui no meu TDAH. Tô com a voz... Eu tô só aquele meme da galinha. Você é guerreira, sabe? Eu tô só assim. Sei. Eu tô... Sabe? Você é guerreira, te falta ódio. Então, ChatGPT é uma plataforma onde você consegue pegar todas as informações e colocar de uma maneira coesa num texto, e ele te explica as coisas. Vamos supor que no Google você consegue todos os ingredientes. O ChatGPT é o chefe que faz o prato, digamos assim, né? Numa analogia. É uma ótima analogia. Gostou? Muito obrigado. Ele pega dali, pega daqui, ele monta, pega fontes e ele bota coloca... tudo de forma coesa, com a gramática correta dentro de um texto. Exatamente. E o nosso colega, o Daniel, nosso amigo, que, enfim, também está envolvido na Future Law, ele convidou a gente para a B2L Experience lá em São Paulo, que foi um evento maravilhoso. Incrível. A gente só agradece pela toda a hospitalidade que teve conosco. E, bom, semana que vem tá aqui com a gente, junto com o Pedro. O Pedro vai estar aqui também. Uhum. E, cara, o que ele fez? Vamos lá. Ele pegou o ChatGPT e fez um teste, um experimento, para ver se o ChatGPT conseguiria passar na prova da OAB, na primeira fase. E, inicialmente, ele não passou. O ChatGPT fez 36, se não me engano, 38. Sim, de primeira não passou. Para quem não sabe, a prova da OAB são 80 questões, que você tem que fazer 40. Primeira né? fase. Primeira fase, isso. A segunda fase é discursiva. Bom, mas aí na primeira fase ele não passou. E olha que loucura. O algoritmo se especializou, deu uma estudadinha a mais, né? Teve que fazer a segunda prova. E fez 48. E passou na primeira fase da OAB. O aplicativo não. A plataforma.
Agora, o questionamento é, como é que o advogado fica nisso tudo aí? Visto que tem uma máquina que sabe pensar pra gente. Eu acho que, na realidade, eu discordo da sua frase. Porque eu não acho que exista uma... Não é uma aspa minha, é só uma provocação. Diga lá. Eu não acho que exista uma máquina, um algoritmo, um aplicativo, uma inteligência artificial que consiga pensar pela gente. Ela não consegue, porque, inclusive, toda a base de dados do ChatGPT, ela vem da É uma internet. produção humana. Então, o ChatGPT, ele não produz conteúdo, gente. Eu acho que esse medo que as pessoas estão trazendo na internet, ou esse buzz que está sendo criado de, tipo, o ChatGPT vai substituir o ser humano, vai roubar o meu emprego. Eventualmente, sim, ele vai diminuir o número de empregos disponíveis. Mas o ChatGPT, ele não cria. Quem cria é o ser humano. Quem elabora é o ser humano. Quem cria deduções, que utiliza a criatividade, somos nós, seres humanos. O que o chat faz? Ele vai numa base de dados, só que a base de dados dele agora é infinita, que é a internet. A partir de lá, ele pega informações. O aplicativo está se aperfeiçoando, o algoritmo, para ser coerente, coeso e ter lógica e conseguir ser mais assertivo em suas respostas. E está trazendo isso. Mas a informação não é ele que cria. A informação sou eu, você, Beca, Bruno. Não é a gente que imputa. Sim. Só que você tem uma base de 3 bilhões de dados ali dentro. Mas eu acho que a gente pode até chegar num momento, e talvez já esteja gente flertando com isso, em que a inteligência artificial começa a reproduzir essa criatividade, essa produção genuína de conteúdo. Mas hoje em dia, isso ainda não acontece e não é o ChatGPT que está à nossa disponibilidade, de todo mundo, que vai conseguir fazer isso. Então, eu acho que isso é uma razão pela qual a gente pode criticar a prova da OAB, porque se a prova da OAB de primeira fase pudesse ser feita com código, com vademecum, que é como a gente chama a legislação compactada, todo mundo passaria. Ah, com certeza. Porque é consulta. De que me vale? De nada me vale, eu não estou no meu lugar profissional hoje que eu estou, porque eu sei decorar leis. De nada me vale isso. Me vale saber essa lei, conseguir utilizá-la, refletir sobre ela, ter pensamento crítico. É isso que me vale. E isso hoje o ChatGPT não faz. Então ele passa numa prova de primeira fase que é um copy-paste. E outra questão que eu gostaria de levantar também, que a gente... eu vejo o ChatGPT... Eu não quero cravar nada ainda sobre ele. Acho que tem muita... Crava, Rodrigo, ainda na de polêmica. Eu não quero cravar, mas eu acho que pode ser. E eu vou chegar lá, eu quero chegar. É o seguinte, acesso à informação. A gente sempre teve essa informação de diversas formas e ele foi evoluindo, se dinamizando com o passar do tempo. A gente até conversou, acho que foi até com o Bruno Feigelson aqui, a gente falou que antigamente era a enciclopédia. Sim. Que aí a enciclopédia, e depois veio o Google, que é uma revolução do acesso à informação. Sim, e agora, completo. potencialmente, temos uma nova revolução acontecendo aqui. Sim. Em nenhum desses momentos, o fator humano foi obsoleto. Eu acho que agora também não vai ser. Vai ser. Então, eu só acho que talvez estejamos diante de um desafio humano para que nós tenhamos novas formas de poder desenvolver o acesso à informação ao nosso favor. Mas eu acho que é isso, assim. Outro dia, eu até ouvi um podcast que eu gosto muito, que é o Assunto com a Natuza Neri, e aí falou-se, mas eu acho que nem era o core ali do podcast naquele momento, mas falou-se sobre o ChatGPT como ferramenta de consulta. Sim. O ChatGPT como, por exemplo, falavam no podcast que os jornalistas eles estavam felizes com essa utilização do ChatGPT, porque jornalistas eles têm essa necessidade de ficar produzindo muito conteúdo, que muitas vezes são conteúdos que você só precisa condensar uma informação para passar. Então, ele pode ser, quando bem utilizado, eu acho que ele pode sim ser positivo. E eu acho que a gente está perdendo a gente está se perdendo do básico, que a criação de conteúdo é nossa. Tanto que também rolaram umas notícias na internet, Twitter, etc., de umas colocações enviesadas do ChatGPT. Ou seja, o cara é ótimo. Ou seja, o ChatGPT tava com uma tendência de polarização diante de uma pergunta específica política que fizeram. Por quê? Porque ele vem com base de dados, ele trabalha com uma base de dados. Então ele captou dados, quais são os dados mais falados, ele pegou e utilizou aquilo. E é isso. Agora que se eu falar, agora ele partindo um pouco mais para um negócio um pouco... Pô, quem nunca usou o gerador de Lero Lero, que é um grande chat GPT brasileiro das antigas, tá vendo? Vocês não viveram a década passada na internet.
Akinator. Lembra do Gerador Akinator? de lero-lero. Marcela, só vai pra você. Uma amiga minha que vira e mexe fala isso, do gerador de lero-lero. Cara, tem muito amigo meu que faz trabalho de faculdade com gerador de lero-lero. Gente, maravilhoso. Não vou falar que fiz, porque eu não vou me comprometer aqui. Não vou falar que fiz nem que não fiz. Eu vou deixar em aberto. Vou deixar no ar. Mas dito isso, senhoras e senhores, doutores e doutoras, essa notícia é uma grande provocação, porque semana que vem traremos nosso grande amigo Daniel Marques aqui, que é o idealizador desse experimento. Tá aparecendo no Estadão, migalhas, conjura, etc. E a gente vai abordar um pouco mais disso, sobre como a advocacia vai ou tem que se adaptar a essa nova forma de acesso à informação, como eu disse aqui agora há pouco. Nath, considerações? Considerações. Eu gosto muito dessa discussão sobre o ChatGPT. Eu acho que a gente hoje vive ondas de demissão em massa, incluindo algumas empresas techs, várias empresas, várias big techs hoje em dia. Eu acho que pode haver sim uma correlação, porque eu acredito que você consegue automatizar, que é uma coisa que a gente já vem fazendo. Então, pode sim existir uma onda de escassez de disponibilização de emprego no mundo, mas eu acho que isso não tem relação com desenvolvimento tecnológico ou uma relação com o ser humano em si perder a sua função primordial. Porque o que eu acho muito importante, que a gente nunca pode esquecer de fazer... Vou falar um fun fact sobre mim. Eu tenho 2 tatuagens. Tem? Tenho. Tá vendo como é que é um fun fact que ninguém sabia? Saber isso aí. Eu tenho 2 tatuagens. Uma delas eu fiz logo assim que eu me formei. E ela tem o seguinte trecho. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Esse é de um poema de Drummond. E por que eu fiz essa tatuagem? Pra falar exatamente sobre isso. Olha que interessante. Como a Gisele Bündchen se conecta com as americanas, a minha frase de Drummond também se conecta com o ChatGPT. Perfeito, verdade. O ChatGPT, ele sabe ler e reproduzir o que tá ali na internet, ou reproduzir conteúdo. Só que só isso não basta. Não, tem que só saber isso não basta. manipular a ferramenta. Os lírios, a poesia, o que vale no mundo, a criatividade, a exploração, o ir além, isso o ChatGPT não faz. Então fica tranquilo, dorme tranquilo com a cabeça no travesseiro, só sai fora da sua caixa. Que aí o mundo desceu, vambora. Eu só acho que tem que ficar tranquilo, não. Tem que correr atrás, porque se não correr atrás, aí realmente, se você for um mero reprodutor de ChatGPT de fato, você vai ficar pra trás. Eu acredito que talvez num futuro breve tenhamos pessoas que manipulam ferramentas e pessoas que constroem ferramentas. É isso. E, enfim, se você for refém delas, assim, sem usar nenhum pensamento humano, nenhum critério humano, vejo como algo muito danoso para o seu futuro profissional. Rodrigo está coberto de razão, galera. Vamos aprender a utilizar manusear inteligências artificiais. Vamos ficar muito ligado nisso. Sobre manuseio, eu vou pedir para que você manuseie as nossas redes sociais. Gente, isso ficou horrível. Isso foi tipo a piada do Chudô pra ver, mas eu vou aceitar. Não, mas pra ver o gancho aqui pra gente dar aquele final do nosso episódio. @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. E, bom, YouTube, Apple Podcast. Gente, deem Spotify, parabéns etc. atrasado pra esse advogado podcaster que vos fala. Tô aceitando parabéns sim também. Pode ser atrasado, não tem problema. Eu vou entender a intempestividade, mas tá tudo certo. Gente, muito advogado ele, né? E, bom, pra qualquer dúvida, você já sabe, né, Nath? Manda pro jurídico, galera. Beijo. Tchau, gente. Valeu. Até semana que vem. E time completo. Valeu, um abraço.